Sobre o processo de trabalho de enfermagem, é importante a gente entender que a enfermagem, assim como qualquer outra área, ela tem um processo detalhado a se seguir, né? De novo, como a gente falou no início da nossa aula de administração, enfermagem vai muito além do cuidar, é todo um processo que tem por detrás. Então, a enfermagem é uma profissão comprometida com a saúde, com a qualidade da pessoa, com a coletividade, com a família, e que envolve muito mais do que um simples cuidar, do que um simples estar lá do lado, é muito mais que isso, e o produto final é aquele. Né? O produto final é o produto final é o paciente bem cuidado, de volta para sua residência, mas é não esquecer que tem todo um detalhar muito importante por isso, né? Então, a enfermagem, desde o código de ética da categoria, né, e da classe da enfermagem, fala que é livre o exercício da enfermagem em todo o território nacional, baseado nas legislações todas. Fala ainda que a enfermagem, suas atividades hoje são atribuídas pelos profissionais que obrigatoriamente têm que ser inscritos num conselho. Então, a gente parte de um princípio que não existe a possibilidade de você trabalhar na enfermagem e não ter um registro profissional. Você precisa ter esse registro profissional. Esse registro profissional hoje ele é obrigatório para as três categorias dentro da classe da enfermagem, que é privativo do técnico em enfermagem, privativo do auxiliar na enfermagem e privativo do enfermeiro. Então, são as três denominações dentro, né? Cada um com a sua habilitação técnica, você pode exercer o papel de técnico, de enfermeiro e anteriormente você exerceria o papel de auxiliar de enfermagem. Esse processo de trabalho da área da saúde, ele é uma dimensão de um cotidiano muito amplo, porque fala que a prática dos profissionais de saúde, ela é no dia a dia, né? A nossa produção é o cuidar do paciente, a nossa produção é o atender bem esse paciente, e tudo é muito consumido naquele momento. Então, a gente fala que o trabalho de saúde, ele caracteriza por uma coisa coletiva, ele é um trabalho vivo no ato, né? Então não existe a possibilidade de eu ter um resultado tão palpável do trabalho da enfermagem, porque ele é a produção do cuidado e ele é executado naquele mesmo momento e ele já é tendo esse resultado à medida que vai se executando. Então fala-se muito nisso, trabalho vivo em ato, ou seja, um trabalho humano no exato momento em que é executado, você já observa ali o processo de trabalho, né? Então, óbvio, o resultado final a ser alcançado, ele não é uma produção direta, não é uma mercadoria, né? A gente não está lidando com objetos tão palpáveis ou algo inanimado, mas é entender que o processo de trabalho ele é muito útil dentro da atividade laboral e por isso a gente fala sim que uma instituição de saúde é uma empresa, porque tem todo o seu processo de trabalho da mesma forma. A única diferença é que o nosso trabalho da enfermagem, né, o trabalho dentro da área da enfermagem, ele é consumido no momento da sua produção. Ou seja, o nosso resultado não é tão palpável, porque eu vou ver o paciente bem, eu vou fazer a medicação, ele vai melhorar da dor, eu vou dar o banho dele, ele vai ficar melhor, ele vai ter uma higiene, uma questão de segurança melhor ali, vai se sentir bem, mas o processo todo do trabalho, ele é baseado no momento que a gente está fazendo. Então, eu estou dando banho, ele está melhorando, eu estou medicando, ele está melhorando, eu estou levando ele para algum exame e as coisas vão acontecendo naquela medida ali. Eu não faço passo a passo para chegar num ponto que agora está pronto, todo mundo está vendo. Não, as coisas vão acontecendo, né? O processo de trabalho é esse. E dentro da área da enfermagem, a gente tem, obviamente, uma divisão, também como tem em qualquer outra área. E o nosso papel parte desde o chefe de serviço, e geralmente esse chefe de serviço é os gerentes, né? O gerente de enfermagem, atualmente chamado gerente assistencial, porque a área da assistência não necessariamente seria só enfermagem, então em muitos momentos nós temos gerentes assistenciais, onde nós temos um assistente da chefia, que pode ser o coordenador desses gerentes em algum momento, depois os supervisores, esses supervisores vão ter os seus enfermeiros, esses enfermeiros de cada unidade terão os seus técnicos em enfermagem e, porventura, dependendo ainda da organização, nós temos aqueles profissionais que foram contratados como auxiliares e ainda existem lá como auxiliares e tiveram que fazer uma reciclagem ali e permanecem nas instituições. Não são contratados novos auxiliares, mas obviamente se mantém ali com cursos de reciclagem aqueles auxiliares de um tempo maior de estabelecimento.
Então, um organograma simples ali, de como se depõe hoje, né, e como se dispõe a enfermagem, de modo geral. Então, o primeiro modelo de trabalho da enfermagem é desde a Florence, né, o modelo da Florence Nightingale, quando ela organizava o ambiente, então pensava na limpeza, nos princípios básicos de higiene do local, ela organizava o cuidado ao paciente, e aí depois veio o processo todo técnico, né, que não é uma profissão que veio bem depois da enfermagem, do enfermeiro, de modo geral, a organização de todos os treinamentos, a supervisão do ambiente. Então, todo esse modelo da Florence, que foi a precursora mundial, né, da enfermagem, surgiu nesse processo, da enfermagem moderna, surgiu com ela e nesse processo. Surge logo depois uma coisa que se abrevia universalmente como SAI, Sistematização da Assistência em Enfermagem, ou de Enfermagem. O que é essa SAI? É a organização do cuidado, é a organização do trabalho. O que envolve a sistematização? É um método que se tem para poder organizar o processo de trabalho. Dessa organização do processo de trabalho, é importante a gente pensar que as coisas, elas são, apesar de serem separadas, elas são interligadas. Então, não é como esse meme que eu coloquei para descontrair, mas ilustrar bem a história. Cada um faz a sua parte do trabalho, no final a gente junta tudo. Tem um aluno que se dedicou muito e fez uma peça perfeita, tem um aluno que se dedicou mediano, fez algo intermediário, teve um aluno que não se dedicou absolutamente nada e talvez nem entregou o material. Se juntar tudo, vai ser nítido a diferença de que um se dedicou mais e outro se dedicou menos. A sistematização da assistência de enfermagem, ela é uma atribuição privativa do enfermeiro, ou seja, somente ele, com corém ativo enfermeiro, é quem tem domínio sobre toda a sistematização da assistência. Isso significa que a parte de organização do processo é de responsabilidade dele. O técnico tem o seu papel dentro do processo, mas a responsabilidade sempre vai ser desse nível maior. Primeira etapa da sistematização da assistência é a anamnese e exame físico, que nada mais é do que a coleta de dados. O que é a coleta de dados? É a investigação inicial do processo de trabalho. É tudo aquilo que precisa ser feito para organizar o trabalho das pessoas. Então, está tudo muito bem alinhado, tudo muito bem desenhado. O enfermeiro precisa primeiro saber quem é o paciente que está ali, para depois passar esse caso para o técnico e esse técnico conseguir desempenhar o papel, todo mundo já sabendo um histórico básico desse paciente. Depois disso, o enfermeiro vai fazer um diagnóstico de enfermagem. O médico faz o diagnóstico médico, que é patológico, baseado em sinais e sintomas, e o enfermeiro faz o diagnóstico de enfermagem, baseado nos cuidados, baseado naquilo que ele observou na coleta, na anamnese, no exame físico. Ele vai ver as possibilidades de diagnóstico que se tem para daí ele planejar um cuidado de enfermagem. O planejamento é o que ele vai pedir para a equipe fazer. Ele vai pedir para que os sinais vitais sejam aferidos de tanto em tanto tempo. Ele vai pedir que seja feito um banho no leito pelo período da manhã. Ele vai pedir que o curativo seja realizado com determinada cobertura sempre logo após o banho. Ele vai pedir que a cabeceira se mantenha elevada, porque é um cuidado de um risco de broncoaspiração que foi evidenciado no diagnóstico de enfermagem. Então, essa parte do planejamento, que é descrever os cuidados que a equipe vai tomar, é de responsabilidade dele. E depois tem quem vai fazer o quarto passo, que é a implementação. A implementação vamos colocar em prática tudo que foi solicitado, tudo que foi descrito. Depois de tudo ser colocado em prática, precisamos avaliar. Deu resultado ou não deu resultado? Precisa ser feito e modificado? Como que isso vai ser feito? Quem vai fazer isso, de novo, é o enfermeiro que vai avaliar agora esse processo. Então, depois de histórico pronto, diagnóstico pronto, disse o que tinha que ser feito, foi feito. Vamos agora retornar, dar um passo, voltar e ver. Melhorou? Não melhorou? Às vezes a gente faz uma melhoria achando que é uma melhoria e é uma pioria, né? Que a gente brinca. Em vez de melhorar, piorou. E tudo bem, vamos voltar, refazer, corrigir e modificar novamente. O papel do técnico dentro da sistematização está aonde? Já que a atividade é privativa do enfermeiro. É ele que implementa o planejamento e é ele que registra esse cuidado.
Então, o enfermeiro fala que deve ser feito banho de leito tal período, que deve ser feito curativo com determinado material, que deve ser estimulado o deambular desse paciente, que deve ser estimulado uma conversa com esse paciente. E quem executa tudo isso é o profissional técnico de enfermagem. Então, é ele que vai colocar em prática essas diretrizes que esse paciente assim solicita, baseado na avaliação nunca de outro profissional que não do enfermeiro. É isso, pessoal. Qualquer dúvida, seguimos à disposição. Um abraço, até mais.